seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, né, a mais um encontro, né? E se você está vendo o vídeo, mais um vídeo, né, da comunidade Craft Code Club, que a gente é um grupo de estudos, um clube do livro, é uma comunidade de estudos e comunidade de pessoas apaixonadas aí por ciência da computação, engenharia de software, algoritmos, system design e tudo mais. E bom, essa gravação aqui, né, e esse encontro é do nosso encontro semanal sobre System Design, na verdade do Clube do Livro, né, que a gente está atualmente vendo o System Design Interview, volume 1. Então, toda segunda a gente tem um encontro para a gente tratar de cada capítulo do livro, e a gente chega no nosso capítulo, se eu não me engano, o capítulo 13, né, capítulo 12 do livro e 13 do Byte Byte Go, que é a gente desenhar um newsfeed, né, um feed de rede social, né? E bom, só trazendo aí também para quem tá assistindo, né, ou quem tá vendo, e quem tá aqui, a gente tem o Craft Code Club no YouTube, né, onde a gente publica os encontros, né, a gravação dos encontros, a gente sempre grava uma parte e faz uma parte fora da gravação para a gente ficar mais, né, ter um pouco mais de liberdade ali em trocar ideias, trazer cases da empresa e coisas assim. Mas bom, a gente tem vários vídeos aqui sobre estrutura de dados e algoritmos, sobre system design, né, desenho encurtador de URL, crawler, web crawler, gerador de IDs únicos, né? Também com estruturas de dados, né? A gente fez bastante vídeos e encontros, né, de sexta-feira, que a gente está seguindo um roadmap, ali from zero to hero, com estruturas de dados e algoritmos. Então a gente também falou bastante por ficção, slide window, two pointers, bind search e bastante coisas. E bom, e tá aí, né? Quem animar, segue aí, né? Se você está vendo o vídeo, provavelmente você já está no YouTube, clica aí em seguir se você gosta desse tipo de assunto. E bom, a gente também está presente aqui tanto no Discord como também no Meetup. E aí, Nelson, quer falar um pouquinho do Meetup? Opa, vamos lá. Então, aqui no Meetup nós mantemos sempre os nossos encontros atualizados, as datas, mas lá está, não tem muito que enganar. Segunda-feira, System Design, sexta-feira, algoritmos e estruturas de dados. Não temos aqui, mas se calhar o Giovanni mais tarde ou mais cedo vai pedir para colocar também o de sábado, certo? Giovanni, está formalizado já? É. Que à ao sábado, o Giovanni costuma organizar aí um encontro, como é que é? É Coffee English, certo, Giovanni? Que é para quem quiser treinar um pouquinho, falar inglês e tudo mais. Mas é isso. O Meetup ultimamente tem trazido algumas pessoas novas para a comunidade, ficamos bastante contentes com isso. É isso aí. Boa, Eh, boa. E bom, então chegamos aí, bora pro nosso cara, né? De hoje aí, de desenhar de fato, né, não sei bem como falar, o newsfeed, né? Que é o que a gente chama mesmo, né? Mas um feed de rede social, qual seria a maior tradução? Se vocês têm uma tradução melhor aí, por favor. Confesso que a hora que eu comecei a ler, a rede social não foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. A coisa que veio na minha cabeça foi notícias mesmo, tá? Tipo a página do UOL, sabe? A página sei É, lá, do Globo. Aí depois que foi lendo que, tá, ele tá falando de rede social, né? é, é, exato, né? Newsfeed não é tão intuitivo, né? Por isso que eu fico Exato. meio. É um feed de rede social, né? É o feed, é o Mais feed de fácil. notícias, né? Acho que a tradução mais literal, mas Sim. acaba que né? A rede social é um feed de notícias, de É, coisas novas, né? sim, no fim das contas. e parece que é um use case muito comum em entrevistas de System Design pela, pelo desafio que ele é. E acho que é isso aí. E acabou que ele não foi muito detalhe, né? Apesar de falar que é muito popular, ele não explorou esse capítulo tanto quanto ele explorou outros, né? É, Uhum, uhum. realmente foi bem curto, né? Se for ver. Bom, então, nosso primeiro ponto, né? O que é, né, o newsfeed, né? Já é um pouco que a gente vem falando aí, que a gente está falando, né? E no fim pode ser, né? Pode ser o feed lá da página do UOL, né? Vai depender muito
enfim, do recrutador ali e do papo, né? As questões que você vai perguntar e as respostas que ele der, né? Pode ser que ele esteja falando do Twitter, pode ser que ele esteja falando do feed até do YouTube, feed do UOL, feed, né, do New York Times, enfim. Aí tem que ir entrando e entendendo, né? Aí aqui eu acho que é o que o livro traz, né? O livro traz bem a definição do Facebook, né? Que o newsfeed é, né, o feed ali, né, atualizado constantemente com a- a- as novidades, né, de quem você segue, de quem você, né, é amigo e assim por diante. Bom, sobre o que que é o newsfeed, alguém gostaria de trazer mais algum ponto ali de entendimento do capítulo? De newsfeed, o que é? Talvez não, mas a questão aqui, como vocês trouxeram do o UOL é um jornal de notícias, correto? É, então lá está. Isso. Acho que a verdadeira a diferença do desafio é que se for um jornal de notícias, uma página de notícias, a fonte tem acesso a uma, ou a própria plataforma em si. Enquanto uma rede social, eh, o meu feed é atualizado por cada um de vocês. Vocês todos influenciam o meu feed e acho que isso acaba por ser o verdadeiro desafio, de Ah, uma rede social. mas os canais de notícias você pode estender também por geolocalidade, né? Às vezes o noticiário é o É, mesmo, a empresa é o mesmo, mas depende de onde você acessa, o feed é diferente, né? Ah, Mas a e questão de até, atualização, por exemplo, qualquer postagem que eu faço vai influenciar o seu. Se eu já tiver uma Ah, relação. sim, entendi. Ou seja, é, já estou aqui a tentar, mesmo que nós tenhamos uma estratégia, vamos pensar de cache, a velocidade de validar ou atualizar é um ritmo bem diferente do que for Uhum, uma página de sim, sim. notícias. faz sentido. Com certeza, né? Total. Ou, tipo, até indo na linha do Giovanni, né, que ele falou, enfim, indo para outra linha, né? Porque esse aqui é o feed de rede social, de fato. Mas indo para a linha de um portal de notícias, pode até ser que, pô, esse portal aqui, para cada usuário, o feed é montado de acordo com, né, de acordo ali com preferências, de acordo com interesses, então pode ser que acabe sendo necessário algum tipo de processamento ali individual, né? Tipo, essa pessoa gosta bastante de futebol, então, pô, notícia de futebol tá um pouco, né, na linha do tempo, tá um pouco abaixo das novidades ali sobre a eleição de não sei o quê, mas pela preferência dessa pessoa, o feed sendo montado ali, a notícia de futebol vai passar na frente, né? Pode ser, mas é o que você falou também, né, Nelson, né? Vai ser meio que uma entidade publicando e fazendo broadcast, né? Enquanto que uma rede social vai ser N entidades publicando, fazendo broadcasts para N outras entidades, né? Então, acaba que são desafios parecidos, porém diferentes, né? Quando entra no detalhe. Uhum. Bom, bora para as questões similares. Oh, oh. Bom, ah, né? E aí talvez até entre o que a gente falou, né? Mas aí no fim, quase sempre que fala de rede social, vai na linha do feed, né? Porque eu acho que é algo que é onde está o desafio legal, né, de uma rede social, né? É a questão de montar o feed, fazer isso em tempo hábil e assim por diante, né? Então, quase sempre que for dizer um Facebook, um Instagram, um Twitter, né, até mesmo um TikTok, um YouTube, né? A questão de feed é um dos pontos cruciais, né? De ser bem feito ali para rolar, né? Mas claro, tem N outros pontos que podem cair numa entrevista, né? Sei lá, os likes, ou a questão, né, de até mesmo de preferência pessoal, ranqueamento e assim por diante, né? Ah, vocês têm algum outro ponto de entendimento aí sobre essas questões comuns e similares, né, ao feed? O que eu acho dessa questão, lá está, muito relacionado com o desafio das redes sociais, é que isto é o tipo de desafio, de problema que leva-nos
para caminhos de soluções que à primeira vista parece não ser assim tão ortodoxa ou tão comum, mas para a dimensão do desafio tem que ser uma arte, um pináculo de engenharia para conseguir fazer esta atualização. Por exemplo, a questão do Twitter é publicar, aparecer no seu feed, você publicar, aparecer no de Giovanni aparecer no do Cristiano, e a coisa manter-se atualizada. Nossa, e ainda assim a coisa ser rentável com pouca lata, hum, ou tentar que seja com pouca lata, não é? Acho que é muito isso. Sim, mas total, né? É loucura, né? Se for pensar, tipo, sei lá, eu acho que o Facebook, TikTok, etc., eu acho que já deve ter passado dos bilhões de usuários, né? Deve ter uns 1 bilhão, pelo menos, já deve estar nessa casa, né? Então, pô, deve ser muito processamento rolando, né? Para montar o feed de um monte de gente em paralelo. Deve ser. É, não dá nem para pensar. É o que você falou, né? No fim das contas, tem que ser rentável, né? Tem N maneiras de fazer, mas tem que otimizar para fazer o mais otimizado possível, né? Com o mínimo, gastando o mínimo de recursos, fazendo as coisas ficarem rentáveis. E você Ah, trouxe um aspecto, um ponto ainda há pouco interessante que é os interesses da pessoa. Porque acho que isso ainda mete outra ordem de magnitude na complexidade do problema. Se falarmos numa rede social que o incoming não é diretamente alguém pagando, mas sim a publicidade que isso gera, e ela tem que estar relacionada com o feed e com tudo mais, ter um bom sim, algoritmo por trás que tenha em conta os interesses da pessoa e consiga traçar um perfil. Aqui se calhar já estou a fugir um pouquinho daquilo que é o feed, pronto. É outro problema, mas a rede social é um desafio interessante. é, sim, demais, demais, pô. E é esse ponto, né? É mais ou menos igual que a gente, até quando a gente foi falar do crawler, né? E aí usando o Google, né? Tipo, porque, beleza, é o feed, né? Mas quando a gente olha para a rede social, tem o feed, tem as preferências, tem a publicidade sendo inserida nos momentos corretos, né? Tem, pô, a machine learning entendendo o que que é melhor, o que que não é, como que prende, mas, tipo, é um problema que vira um monte, né, de subproblemas, todos super interessantes. Mas, mas bom que nesse aqui, bom, a gente já vai entrar nas perguntas, né, e clarear um pouco mais, mas o bom é que ali logo nas primeiras perguntas fica claro, né, que é somente para fazer o feed, né, em ordem cronológica invertida. Então, sem levar em conta muita coisa de preferência de usuário, etc., né? Comportamentos, etc. Bom, ah, podemos partir para o próximo tópico, o escopo. Massa, massa. Bom, então, questão de escopo, né? A questão de mobile ou web, né? E aí aqui a gente, bom, para quem está vendo aí, né? E até para explicar para quem está aqui, acho que está todo mundo alinhado, mas só para, tipo, a gente pegou das questões do livro, né? Então, essas definições vieram das perguntas que foram feitas no livro e numa entrevista de design, ou mesmo se você topar com esse problema no dia a dia, o principal é clarear os requirements, né? Remover qualquer tipo de ambiguidade e entender exatamente o que é que você precisa fazer. Então, a primeira questão foi, pô, mobile ou web, né? E aí o recrutador, o PO, o PM da vida, respondeu que é ambos, né? A, a feature mais importante, né? Que seria, né? As features, né? Mais importantes ali que tem que ter. O usuário pode publicar um post, né? E o usuário pode ver, né? Os posts de amigos, né? Na sua homepage, na sua página de feed ali. Eu acho que ele traz Ah, essa pergunta aí como exemplo para você justamente perguntar de uma forma que você reduza o escopo, né? Você traga o escopo para um foco em menos coisas, né? Porque igual a gente tá falando, o feed pode ir para qualquer lugar, né? Então, essa pergunta funciona das duas formas, né? Você extrair o que o entrevistador acha que é mais importante, você consegue focar naquela área, mas também para você
pegar o escopo e dar uma reduzida nele, né? Ou tentar funilar aí se tiver muita coisa aberta ainda. Sim, sim. Sim, Total, né? é interessante isso que você disse, Giovanni. Nós tentarmos fazer perguntas aqui no momento de fazer as perguntas, tentar fechar o scope. Não tinha pensado nisso, ou não tinha ficado intuitivo isso para mim quando falamos da framework, mas a gente reduzir o scope para não nos metermos numa saia justa. Fala, né? Ainda mais falando de rede social, né? Pô, se você tentar abraçar o mundo ali, comentário, like, né? Pô, e por aí vai, né? Perfil, N pontos, né? E aí, o ideal é conseguir reduzir mesmo, né? E até legal, né? Essa pergunta de features mais importantes, né? Que aí você consegue reduzir legal. E bom, seguindo aí para a próxima, né? Como o feed deve ser ordenado, né? Alguma ordem particular ou ordem cronológica. E aí é o que a gente falou, né? Para manter simples, né? No exemplo do livro, o recrutador falou para só fazer a ordem cronológica reversa. Então, show de bola. A questão de quantos usuários, né? Um usuário, ou quantos usuários um usuário pode ter, quantos amigos, né? Um usuário pode ter. E aí a resposta, né? Esse escopo seria 5.000 usuários, 5.000 amigos, né? Ou seguidores, né? Que um usuário pode ter. O, o tráfego, né? O volume de tráfego aí, tráfego, né? Sorry. Desculpa, né? Eu acostumado com falar em inglês, né? Traffic. Ah, o, o volume de tráfego, né? A volumetria das aquisições seria 10 milhões por dia, algo bem legal, né? De brincar aí. Bom, se o feed pode conter imagens ou vídeos, também, né? Entre aspas, o recrutador responde que sim, né? Que pode ter texto, e mídia, e essas mídias podem ser imagens ou vídeos, então, legal. E aqui eu acho que a gente tem o nosso escopo, né? Bem definido aí. Alguém gostaria de trazer algum ponto quanto ao que a gente tem definido aqui? Como é que vocês veem a relação read e write numa rede social? Qual é a relação que vocês acham que é o 10:1, 15:1, mais, menos? Provavelmente mais que 10:1. Muito mais que 10:1. É, Depender de mim é, é 10:0. Ok. bem isso, né? E se for ver que em uma rolada o usuário já vê uns 20, né, ali, Sim. então, tipo, sei lá, eu Depender estaria, 100 mil, né? É, acho que dá pra pôr um bem alto aí. Uhum, uhum. sim. É, porque eu acho que é algo interessante, se calhar, quando a gente for fazer ali o high level ou o deep dive, ter essa ideia ou chutar quando a gente entrar ali na sessão de design. O que acha Uhum. desta relação? Concorda com o entrevistador ou com alguém ou com algum par? E eu acho que o ponto que vai pegar aqui vai ser justamente na parte de construir o feed, na questão de quantos amigos você tem, e nem tanto a quantidade de posts. Porque, tecnicamente, a quantidade de posts é baixa em relação à leitura, mas na questão de você espalhar o seu post para todo mundo, ou criar o feed de todo mundo, eu acho que ele pega um pouco mais. Mas a gente vai chegar lá. É, sim, sim, exato, né? É que o write, ele é um write que vai para um monte de feeds, né? Então, é um write que vira vários writes, de certa forma. Uhum. Aí Ah, no High Level Design ele traz para o foco, né, nas duas features, né, mais importante, que é justamente o usuário conseguir publicar, então feed publishing, e o usuário conseguir ver, né, que seria você tem que criar esse newsfeed de alguma forma para o usuário conseguir pegar nele, né? Então ele traz isso no high level, né? sim. Pô, deixa eu te seguir aí, Giovanni, se quiser Não, não tô puxar. mexendo não. Ah, tá. Tá. Eu vou.
Mas show, né? Aí seria os dois, né? Ver e publicar, né? Que no fim ah, simplifica, né? No fim, o feed é isso que você faz, né? Você publica e você vê, outros usuários publicam e outros usuários veem, você vê de outros usuários e assim por diante, né? A questão do feed em si, né? Tá. Hum, Mas é o Mi Feed também, né? Para ver, né? Porque é o meu feed, certo? Então continua sendo o Mi Feed. E o feed building, né? Que são os dois pontos principais, né? Que é onde você pega o cache, né? Seria mais interessante. Vocês gostariam de começar a rabiscar aqui, desenhar? Ou alguém que tiver mais habilidades? Aí, eu, né? Talvez só puxar aqui um assunto que acaba por não ser problema neste, neste desafio, porque o scope foi logo reduzido, mas talvez seja só interessante dar assim um toque ao de leve. Imaginamos um Twitter de alguém que é uma celebridade. Se a gente tomar a estratégia de atualizar o feed dos outros, é um desafio também bem grande, porque alguém que tem muito seguidor, atualizar o muito feed de muita gente é outro desafio grande. Aqui foi facilmente resolvido porque limitou a 5.000. Ok, não tô, ninguém é celebridade nesta rede social. Sim. Mas acho que ele traz exatamente esse ponto mais pra frente, né, no capítulo de justamente o trade-off que você fazer o feed Ok. É, por demanda ou pré-computado é justamente o trade-off do problema da celebridade, né? Uhum. Ok. sim. Bom, em tese, para a gente começar a ter alguma coisa aqui, a gente tem um usuário. Eu não sei bem onde fica o usuário aqui, mas. Fica Cadê nos os quadradinhos do ícones? meio. Esse aqui, né? Boa, boa. A gente tem o nosso user. Esse, esse user ali. Boa. E aí ele. E a gente vai ter lá os nossos. Aqui, só de maneira genérica, né? Servers, ou API, enfim, que vai servir como o ponto de entrada aí, né? Esse nosso carinha vai bater lá e ele pode tanto, né, publicar algo, quanto, né, dar o post ali no V1 feed, ou dar um get, né? Ele tá vendo, né? Ah, na real, aqui eu até já comecei a desenhar, mas vocês acham que faz sentido a gente entrar nas contas aqui? Eu acho que eu pulei, né? Vocês acham que faz sentido a gente entrar ali nos back of the envelope estimation? Porque ali ele nem falou muito, né? Eu acho que no livro já foi meio straightforward, né? Ele não. Ele foi bem superficial nesse capítulo, né? Então acho que É, ele nem. nem tenta. A direção que ele toma mais pra frente no capítulo meio que não depende muito dos usuários. Ele vai meio que numa solução mais genérica ali de trazer vários componentes, mas ele não de fato usa os números absolutos pra nada. É, Mas se quiser fazer a é, conta só pra a gente treinar o músculo, pode ser. Boa, boa, bora. Então, como que é? A gente tem aí um read-write ratio Vamos chutar aqui o de número de relação. Aí uns sim, 51, só para ter um número. 51 ainda tá pouco, hein, Aston? Eu ia É, no 1000, 1000 para 1, mas não sei. Vamos lá. ainda, Alguém tem outro número aí para a gente ir balanceando?
Ou tanto faz também, né? Mas, É só para nós termos uma base. Só para Uhum. termos. 1.000 para 1 de 10, 1.000 para 1 seria tipo, menos de 1%, né? Do 0,1% de escrita 0,1%. para cada. É, Para 10 milhões, que é o nosso caso aqui. Acho que parece muito. é, então, Vamos colocar, sei lá, 10, vamos pôr 5%. 100%, 500. boa, Ou boa. Bom, pode ser 5% então, 20 para 1. Ficou até um ratio maior aí do que eu gostaria de É uma você rede, trouxe a princípio. a rede social ser muito stalker. Com... Então, se a rede social ela é mais. Ela incentiva a galera a publicar, né? Então, voa. Bom, então, considerando que a gente tem 10 milhões aí de EU, só que aí depende, né? Então, desses 10 milhões, ah, vamos pensar em sei lá, quantas publicações faz sentido? Quantas publicações o usuário vê ah, vamos pôr por no nosso hora administrador quantas publicações são por postadas usuário? por usuário. Tá. Quantas são postadas? Não, Né? perfeito. Nós já Boa. fizemos. Ô, Nelson, você é nosso entrevistador, Nelson. Quantas publicações postadas Eu por estava a tentar, usuário? estava a tentar ver aqui o do Twitter, que é para não inventar muito e na base do Twitter. A gente já fez? A gente não chegou no Twitter, não. Não. Mas talvez tenha lá da geração do ID único, né? Talvez lá tenha. Mas lá vai ser outra, né? Vai ser gerando IDs, então. Então, o do Twitter não era do back of the envelope? Verdade, né? Ah, Era uma rede social, eu acho, também, né? Talvez o Twitter. Verdade. era o Twitter mesmo. Vamos Boa. basear só para ter uma coisa mais realista no do Twitter. Então, boa. Como que tá o do Twitter? Então, o do Twitter diz que 50% dos utilizadores são ativos por dia, ou seja, é o número de utilizadores ativos, 50%, e 10% deles fazem commit de mídia E 2 tweets por dia. e 2 tweets por dia por user. Isso. Se nós a gente começa a inventar números, e às tantas estamos a inventar números que nos convém do que propriamente os números do desafio. Perfeito, perfeito. Não, boa. Então, 10% dos nossos usuários ativos. Bom, a gente já tem o número dos usuários ativos por dia, né? Que era 50%, mas a gente já tem aqui o número de quantos são por dia. Então, a gente tem que 10% deles postam e são 2 posts por usuário, né? Então, bom, pensando que 10% posta, a gente sabe que 1 milhão posta por dia. 1 milhão posta por dia. E pensando que são 2 posts por dia, a gente vai ter 2 milhões, né, de posts por dia. Até aqui não falei nenhuma besteira, né? Tudo certo. Tudo ótimo. Boa. Então, talvez seria legal a gente estimar, talvez, storage, né? Porque imagino que talvez postagens por segundo, views por segundo, né? KPS, ah, vamos ver, KPS, dá para a gente estimar. Também até postagens, né? O, O número está errado ali, Wilson. É quando disse 10%, era 10% pública mídia, 50% são ativos. mas a gente pode deixar assim. Ok, Não, siga. mas não está errado, não, porque 10%, 10% são ativos, correto? 10% publica mídia, É que correto? no caso do Twitter, Wilson, dos usuários
que postam tweets, 10% dele colocam mídia nos tweets. Ah, entendi, É. entendi. E- Deixa ah, assim, tá, 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 tá. tá, tá bom. Tá Uma, Não, não, pergunta, mas eu acho que dá pra. uma pergunta para vocês. Vocês diriam que queries por segundo, transactions por segundo e requests por segundo são tudo a mesma coisa? QPS, QPS, TPS e RPS. Como vocês diferenciariam eles? queries, request. Então, nós E, falamos lá no back. e TPS, né? Você É pode os puxar, três que conheço. você pode É, puxar um pouquinho lá para a área do back of the envelope. Nós falamos em claro, específico. claro. Né? Ah, cadê? Está ali em cima. É isso aí. Isso aí. E agora, se puxar lá um pouquinho lá em baixo, tem um diagrama com exatamente RPS e QPS. É, Ah, é, sim, é request, né? E query, né? Mas, sendo qual foi, bem qual foi? sincero, eu, para mim são intercambiáveis os termos, né? Só que eu uso QPS mais quando eu estou falando de banco de dados. Uhum, TPS quando eu estou falando de, sei lá, observabilidade, né? E aí, normalmente, a gente chama transaction, né? Os traces inteiros, pelo menos no New Relic. E RPS quando eu estou falando né, a capacidade ali de um serviço, né? Pô, esse aqui... Mas, no fim, igual o livro sempre usa QPS, né? Tanto para uhum. request quanto para qualquer coisa. Eu acredito, né? Eu uso de maneira intercambiável. É isso Mas, que eu ia comentar também, porque pra mim é tudo mesma ah, coisa, no fim das contas. E aí até eu tava brincando ontem, né, com o Grafana e os coisas lá, e ele não tem. A única coisa que ele tem é request por segundo. Ele não tem os outros, né? Mas meio que faz sentido, né? Tipo, eu tava vendo coisa de métricas específicas, né? Mas, enfim, só queria trazer porque tem os três, né? Você escuta o transaction por é, segundo, o query e o request, mas no fim, aqui no âmbito de entrevista aqui é tudo igual. penso que Uhum. sim. Você, Nelson, perdão, acho que eu interrompi aquela hora, mas era. O que que você acha? Você também Eu costuma. acho que é muito por aí. Se calhar só quando alguém quer dar um ênfase mesmo só entre o serviço e a base de dados, se calhar dá ali um bocadinho mais de ênfase, se calhar no query per second, mas É, acho que normalmente, eu ia dizer uma geneira, mas acho que normalmente o foco é mais entre o cliente e o serviço que nós publicamos, mas lá está, depende muito. A base de dados também é interessante a gente saber, para perceber onde é que a base de dados pode ser gargalo ou não. sim, exato, né? Aqui até. A gente fez aqui, né, um exemplozinho, né? O Flash per second do cliente indo para o server, QPS, o server indo para o banco de dados, né? Mas, enfim, a gente vê também QPS aqui, né? Ou até RPS aqui também, né? São coisas que acabam acontecendo, né? Agora dá voltar para o nosso cara. Caraca, já tá um mapa dos grandes aqui. Bom, ah, seguindo aqui com o nosso. Então, só para a gente. E aí a gente pensa em histórias de aqui por. Histórias de por ano, acham que pode ser? E aí já dá Uhum. alguns números legais para a gente exercitar o músculo aí do back of the envelope. O que vocês acham? Acho que sim. Então Uma vamos dar boa. só aí o número aí, que é para não ficar um pouco perdido. Vamos pôr aí se calhar um mega média por mídia, só para ter um número. E talvez cada post, aqui é falado no exemplo do Twitter, 64 bytes para o ID e 140 bytes para o texto. Vamos pôr aí uns 200, 300 bytes para o post no geral, só para facilitar.
300 bytes por post. E quando tem mídia, aí a gente pode fazer aquele percentual com mídia também, talvez só para a gente. Aqui fala 1 mega, mas para ser diferente, vamos pôr vá, imagens tambonelos, 512, qualquer coisa assim. O bytes, né, por imagem. Boa, boa. E aí, um percentual aqui, 10% publica e 10% publica mídia. Apesar que depende, né? Você tem rede social, a galera só publica mídia, né? E aí, o que vocês imaginam aqui? Vamos Toda pensar, postagem tem mídia? como estamos a fazer um Facebook, eu acho que é ela por ela. Se fosse um Instagram era bem mais, mas vamos pensar que é um Facebook, vamos manter aí, se calhar, em uns, para ser diferente, uns 25%. Não vá um número redondo, 30%. É, Só para não boa, complicar. boa, boa. Vai facilitar a conta, né? 30% dos posts. Me corrija aí, Giovanni, se meu verbo aqui não estiver muito have ou has, eu não sei se percentual eu trato como singular ou como plural, mas deu para entender, isso é importante. Bom, então aqui a gente tem os números, né, que já dão um norte, e aí só para a gente calcular então o KPS, que seriam as queries por segundo, né? E aí a gente pode pensar aqui, né, se são 10 milhões de posts por dia, a gente já sabe que isso aqui vai ser 12 posts por segundo, né? Mais ou menos, né? Uma média ali de 12 posts por segundo. Então, partindo aí de 12 posts por segundo, 30% vai ter mídia. Bom, 30% de 12, a gente pode chegar ali no 4 posts com mídia por segundo. É um bom número. Bom, então, só que aí tá, né? A gente não tá no QPS, né? No fim aqui a gente chegou no right PS, eu não sei como falar, né? Mas se a gente for ver as queries, né, inclusive leitura, como a gente falou que vai ser 20 para 1, seria, tipo, se a gente contar se aqui são writes, continua writes, né? Só que aí leituras, galera fazendo um get no feed aqui, ah, a gente pode colocar que vai ser, né, o nosso 12 por segundo vezes 20, né? Porque é 20 para 1, então aí o nosso 12 vezes 20, mais ou menos 240 carries por segundo de leitura, né? E 12 carries por segundo de escrita, né? Não sei se está certo essa carries por segundo de escrita, mas enfim, né? Request de escritas por segundo aí. Um número bom, 240 por segundo tá um número legal. Tá dando para brincar com escala horizontal e vertical e tudo mais. Show? Bom, então acho que pelo menos o QPS, né? O QPS está ok aqui. Vocês concordam ou discordam de algum número aqui? Eu acho que está ótimo. Eu me perdi aí no de escrita aí. 240 por quê? Porque é 20 por 1 ali? Porque a Isso, gente isso. quer. Ah, tá. Ah, boa. Isso. Não, beleza. Como Consegui serão me 12 de encontrar de novo. escrita, né? Boa. Aí a gente só uma boa vezes 20 aqui. Vezes Ah, 20. Top. boa, boa. Aí no fim aqui o posts per second, no fim a gente já até calculou aqui, né? 12 Uhum. posts por segundo. E se a gente for pensar no storage por ano, aí a gente volta aqui nos posts, né? A gente pensa que 1 milhão por dia vão escrever. Esse 1 milhão vai usar 300 bytes. E aí depois a gente calcula mais
a galerinha que tem mídia, né? Ou a gente já pode calcular. Não, mas vamos calcular a parte, né? Porque o que tem mídia vai ter a mídia e o metadado, né? Então, pensar no metadado primeiro, o sem mídia, né? Então vai ter 1 milhão por dia de escritas, que vai resultar, na verdade, sem mídia, né? 1 milhão de posts por dia e nosso post diário tem 300 bytes. Isso vai virar 1 milhão, né? No fim vai ser 1 vezes... 1 milhão é 9, né? Uhum. 10 elevado a 9. Ah, vezes 300, né? Não vai nem mudar muita coisa, né? No fim não precisava nem ter feito, porque vai acabar sendo 300 elevado a 9, né? Mas bora lá. E aí, isso aqui vai virar 300. Quer dizer, 1 vezes 300, 300, né? Então deu 300 elevado a nona, né? Elevado a nona. Oh, elevado a... Na verdade, nossa, viajei aqui. 300 vezes 10 elevado a nona. Boa, boa. E no fim das contas vai dar 300... A, a nona é mega, né? Kbytes, megabytes, gigabytes, né? A nona. Correto? A terceira seria kbytes. A sexta seria megabytes. A nona, gigabytes, né? Então, 300 gigabytes por dia de storage simples, né? Então, ali você pode pôr 300 vezes 10, 3.000, pode levantar o 3 vezes a 12ª. Não sei se ajuda alguma coisa. Ah, Como você será faz que a 300 décima vezes, segunda? então Acho. 300 vezes 10, 3.000, certo? Como tem mais 3 zeros, pode levantar a 12ª. Passa por próxima hora de magnitude. Então, é que eu não sei, eu poderia fazer 300 vezes 10. No fim eu teria que fazer esse primeiro, né? No fim daria, né? A mesma coisa em tese, né? Aqui daria É, 1 milhão, 1 milhão vezes 300, 300 milhões. ou seja, é igual a ter 3 levantado a 12ª, não? Então, seria 3 elevado à 11ª. Então, se você fica com 3 zeros, não pode subir 3 zeros para cima? Aí seria 0,3, não, Nelson, que aí correu 3 para frente, né? Aí seria Então, 0,3 tera. bom, Você Ah, diz estou a isso? dizer asneira, perdão. Ai, gente, para. esqueça-me. Nossa, não é isso que eu queria dizer. Eu também não sou muito bom. Ah, Então, bora lá. Esse aqui é o 10 elevado à nona, né? E aí o 300 vezes ele, no fim, ficaria assim, né? Só que aí seria 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí no fim daria 10 elevado à 11ª, né? Isso. Ah, só que aí eu acho que talvez complicaria um pouco a vida. No fim das contas, Isto está como está, esqueça. A gente já estamos a perder esse game. exato. Fique com o back save da bola. Se fosse poderia, para tera, ia ter que botar 0,3. é, poderia ser também. Também funciona. Porque a gente vai ter que multiplicar um monte agora, então, né? Sim, Ah, mas aí, pensando então, isso foi mídia por dia, né? Na verdade, a gente já calcula então também a mídia com, quer dizer, os posts com mídia, né? Que seriam 4 posts com mídia por segundo. No fim é mais fácil pegar esse cara e calcular 30% dele, né? Ah, do, do 1 milhão, né? 30% seria, a gente poderia pôr 333
1000. Opa. Ih, rapaz. Vamos lá. Ah, seria com mídia, né? 1 milhão vezes zero. Na verdade, 333 não, né? 300 mil de fato. Já poderia colocar aqui, né? É, 300 mil. melhor arredondar. Ah, 10. Era 300 vezes 10 da terceira, né? 300 mil. E aí, 300 mil vezes os 512. Aí a gente arredonda para 500, vai. 500k, né? Então, a mesma coisa. Vezes 500 vezes 10 elevado à terceira. Seria os 500 kbytes vezes 300 mil posts por dia, né? Então, que aí, no fim das contas, a gente chegaria a 300 vezes 500. E aí, quem for melhor vai dar o quê? Vai dar 15 e os zeros, né? 15, 00, 00. É isso mesmo? 300 vezes 500, né? Vai dar 3 vezes 5, 15. E aí os 0 vezes zeros, 4 zeros. Então deu 150 mil. A gente pode dar uma arredondada aqui para 10 a terceira também. E aí tem mais 3 carinhas disso, né? Terceira. A terceira que era do kbyte e a terceira que era do 300 mil. Então, no fim das contas, vai ficar 150 kbytes, megabytes, gigabytes. Falei alguma besteira? Tá certo isso? Vocês acham aí? Eu acho que está certo. Boa, boa. Que é 300 mil posts por dia com mídia e 500 kbytes por mídia, né? Que no fim daria 300 vezes 500, né? Vai dar os 150 mil. E aí, enfim, né? Ficou 1000 ali, então pega esse 1000, que seria 10 elevado à terceira, e faz ele vezes 10 elevado à terceira, que vai dar 10 à sexta, vezes 10 à terceira, que vai dar 10 à nona. Então, 150 vezes 10 à nona. E no fim das contas, então, por dia, vai ser também giga, né? 150 gigabytes de mídia, de storage, né? De storage. Então, deu 300 GB de postagens sem mídia e 150 GB de postagens com mídia. A opção que é 30%, né? Acho que minha conta está muito errada. Que é Ficou na 512, metade, né? né? Então, só que 30% dos posts vão ter mídia. E, e 30% vai ser 500 vezes, né? Porque vai ser 512 kbytes. Tô achando que vou me bola aqui em alguma coisa, hein? 150 GB tá muito pouco para pensar. É. Ou vocês acham que tá razoável esse número aqui? Você está a fazer isso por quanto? Quantos dias? Por dia. Até aqui tá só um dia, Então, né? 150 gigas por dia, você acha pouco? Não, não, Contando que... em relação aos que não tem, os que não tem mídia, né, que o Will está falando aí. Hum, Porque lá em cima tem, lá em cima, quando a gente define os números, Exato. a gente tinha 300 bytes por post, né? Então todo mundo tem 300, né? E aí 30% dos posts
ele tem mídia. Então, de todos ali, parece que o que tem mídia tem metade. Sim. Ficou um Porque, pouco pô, desproporcional mesmo. 30% de 512K era para dar muito mais, né? Vamos dar só uma revisada, então. No primeiro, talvez o erro estava no primeiro, né? Talvez ele é menos, ou talvez só no segundo, né? Ah, só para a gente também revisar rápido, né? Para também não ficar muito tempo nesse Uhum. cara e já ir pro próximo. Uhum. Bom, pensando primeiro no storage por dia, para depois chegar no storage por ano. Storage por dia com posts que não tem mídia. Ok. A gente tem 1 milhão de posts por dia e esses posts não tem mídia. Então, cada post é 300 bytes por post. Então, a gente tem 1 milhão de posts. 1 milhão de posts vezes É, 300 bytes, né? Só que aí, agora que eu estou pensando aqui, né, que é 2 posts também, né, por usuário, eu acho que Levantado a gente... levantado à nona não é 1 milhão, é bilhão. Billion. A nona é bilhão? Billion. Ah, é verdade, ah, verdade. Verdade, verdade, né? A terceira é 1.000. Então foi isso, então foi isso. Bom, bora lá, então. Então, aqui é a sexta, né? 1 milhão é a sexta. Tá aí. Boa. Só que eu acho que vamos corrigir aqui também, né? Que era 2 posts, né? Acabei focando aqui. Vamos lá, vamos de novo. É 2 posts por usuário, né? Eu tinha feito só para o número de usuários. Então, 2 milhões de posts por dia vezes 300 bytes, né? Que vai dar 2 milhões é 2 vezes 10 elevado à sexta vezes os 300 bytes. Que aí no fim vai dar 2 vezes os 300, né? 2 vezes os 300 elevado à sexta. Tá. Agora fez sentido, então. Vai dar 600 megas. Vai dar 600 aqui, 10 elevado à sexta é mega. Então, 600 megabytes por dia. Que vai dar zero. Porque depois a gente fez a outra conta, mas 600 megas por dia. Ok. Agora fez mais sentido, então. Porque 300 bytes, né? Cada um. Fez sentido aí também, Matheus agora e... sim. Agora sim. Boa, boa. E, 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 E... e acho, Diga, e acho, diga. acho que é isso, Wilson. A gente já treinamos aqui um pouquinho, senão a gente perde muito tempo aqui no back develop, perdemos o foco no design, não acha? Não, boa, boa. Perfeito, bora lá, bora lá. Bom, só isso aqui, só corrigindo então que tinha dado 150 GB por dia. Como eu havia feito errado, que era 2 posts, né? E aí vai ser 30% desses 2 posts. No fim aqui é só fazer um vezes 2 para corrigir. 300 GB. Aí fez sentido, agora fez. 300 GB de mídia né, de posts com mídia, 600 MB de posts sem mídia, né? E aí a gente só calcularia para achar o ano aqui, esse cara vezes 360, né? Enfim, mas aí a gente seria tranquilo. Mas bora pro design. Bom, no fim ali a gente tinha feito os dois, né? O get feed e o post, né? E aí a gente pode até já fazer aqui um carinha aqui que vai pro get, né? Que seria o feed publishing. E também a gente teria um serviço que seria o feed building, que a gente já cobriria, né? O get, no fim, o get vem pro nosso busca aqui do feed building, né? Mas eu acho que na real não, né? Na real teria um terceiro ainda, né? Que seria de fato um feed retriever. Como é que é o nome mesmo?
Ah, Isso, retrieval. E o feed feeds retriever. retrieval. Boa, boa. E aí no fim, aí lasqueira. Mas no fim o get viria para cá, né? O usuário mandaria, o get viria do feed retriever, enquanto que os posts viriam para o feed publishing, né? E a gente teria um cara responsável por, de fato, né, organizar, né, buildar os feeds, né, no meio do caminho. Ah, bom, aqui dá para a gente, né, por cima seria isso, né? Daria para adicionar aqui também, sei lá, né, esse cara que vai gravar no banco, esse cara que ele vai, né, vai usar o banco e passar. Mas eu acho que no high level, vocês acham que aqui está suficiente? Ou vocês trariam mais algum ponto para o high level? Só para entender aqui um pouquinho qual seria a ideia. Então, cada pessoa fazia uma publicação. Eu escolhi ao serviço três momentos, três ações aconteceriam. O publish, o build e o retrieve. Mas o retrieve seria só a posteriori, certo? E isso seria quando a pessoa mandar o get, né? Em tese, o get viria para cá, o post viria para cá. Então, significa que feed publish e feed build aconteciam no mesmo momento, certo? Ou seja, um post gerava um publish que é publicar na base de dados e um build que é atualizar o feed nos amiguinhos, correto? Seria esta a estratégia. Exato, exato. Né? O Ótimo. publish, assim, é o que eu penso, né? Mas também para, né? E é o que eu me lembro do capítulo também, né? Mas exato. O build acontece logo na sequência de maneira assíncrona, né? Porque, enfim, né? Vai ter bastante, né? Post por segundos. Ok. Então, ok. Esse feed build seria atualizar possivelmente cache. Seria esta a estratégia, correto? De forma assíncrona, independente, ou seja, seria uma consistência eventual que ia acontecer em cima a partir desse feed build, correto? Exato, exato, exato. A hora que publicou, ele ia, né? Exato, ele ia ser um cara ah, que teria, né, essa consistência eventual, né, por acontecer um pouquinho depois. Mas ao mesmo tempo também ele, em tese, é o cara que eu encaro como sendo o cara mais importante. Assim, todos são importantes, né? Mas esse cara que faz a magia e né, de fato o feed acontecer, né? Então, No é o que eu entanto, penso. nós não lidaríamos com problema nenhum de haver assim consistência ali momentânea, porque o máximo que ia acontecer seria um utilizador ver ali um desfazamento. Eu já publiquei, você ainda não recebeu essa atualização, mas está tudo bem com isso. Estamos a falar de uma rede social, correto? Exato, é o que eu penso. Boa. Consistência não é requisito, né? Requisito funcional mais cotado aqui, né? Em tese, eu diria que o requisito, se tratando de redes sociais, o requisito funcional é availability, né? Tipo, a Boa. disponibilidade, né? E até performance, né? Não necessariamente consistência. Perfeito. Perfeito, então. Então, boa, boa. Até o... Concordo totalmente. Tá, boa. Então, acho que já é nosso high level design aí já tá legal, né? O restante, né? Aqui dá para, se tiver uma entrevista, alguma coisa, perguntar para o recrutador se isso aqui faz sentido, se está tudo certo, para seguir para os próximos, né? Recrutador aí, nosso recrutador Nelson falou que tá tudo certo, então a gente segue pro deep dive, né? Ah, bom, e aí no deep dive, né, a gente tem os três caras, né? A questão do feed publishing e o newsfeed retrieval. Até os nomes mais bonitinhos, né? Que eu vou até colocar esses nomezinhos aqui, que foi o que trouxeram no capítulo, né? Vamos lá. Foi o que o autor, né, trouxe. Boa.
E bom, fazendo um deep dive, a gente entra primeiro no nosso feed publishing, né? E aí, bom, o foco na, nos serviços ali e no fanout. Acho que esse serviço do meio, né, lá no capítulo ele chama de fanout, né? Esse cara aqui, que é o cara que vai de fato fazer, né? Ou tô falando besteira? Alguém se lembra? É mesmo fanout, mas deixa estar assim, só para dar um approach Exato. diferente. Está tudo Sim, bem. sim. Tá. Se nós, Boa, se nós boa. somos muito by the book e também temos só um pouquinho rebeldes. É isso aí. Boa. Ele traz a questão de autenticação, o rate limiting também, né? E aí a gente pode acabar vindo aqui, que no fim esses caras aqui eles vão ser vários servidores, né? Vão ser clusters aqui. E aí esse cara aqui, no fim, ele vai ser o load balance, o API gateway, ou, enfim, API management que faz tudo, né? Então, esse carinha a gente pode. Bom, para a gente não deixar muito ambíguo, né? Vai ser o load balance. E aí o load balance ele já faz o roteamento ao mesmo tempo que o balancing entre, né, os nós dos clusters. Então, esse cara aqui também, falei de não deixar ambíguo, mas agora que eu, né, me lembrei de por que que eu vim para cá, que foi desse cara aqui, de trazer a autenticação e o rate limit, né? Então, vai ficar um pouquinho ambíguo sim, que ele vai ter um pouco mais de responsabilidade, que vai ser as questões de autenticação, token, etc. E também fazer o nosso rate limit, né, para evitar qualquer DDoS ou qualquer até pico de usuário derrubando a rede inteira, né? Pico de galera indo atrás de alguma notícia, alguma coisa. Boa. Voltando aqui, né? A questão ali de fazer a autenticação, o rate limit, né? No fim ele chama de web servers, né? Esse cara aqui. Mas, enfim, faz o papel do load balancer aí, né? O load balancer, ou mesmo pode ter, né, alguns servidores de entrada, né? Só para receber a requisição e rotear para os caras corretos, né? O nosso serviço de fanout, aí tem dois pontos, né? O fanout on write e o fanout on read, que são, em tese, esse field building, ele pode acontecer em dois momentos, né? Quando está postando ou quando está recuperando, né? E aí a gente tem alguns trade-offs. Perdão, Elvio, manda bala, manda bala. Agora que eu vi que você levantou a mãozinha. Hein? Não, imagina. Bem, primeiro já deixa eu dizer que estou um pouquinho perdido, porque estou a me juntar há pouco, então estou ainda voando, tá? Mas a pergunta é o seguinte, eu não entendi porque um load balance aí, visto que são ações diferentes, eu estou a ver um post e um get, por que um load balance a gerenciar essas duas ações? Sim, Eu acho que a ideia, pelo menos do capítulo, é como um pouco o load balancer da AWS faz. Você consegue rotear por path, ou seja, baseado no URL. No fundo, faz o papel também de roteador. Eu acho que o nome do load balancer ali, se calhar, é um pouco enganador. E ele acaba Não, por fazer as duas coisas. eu acho que não é isso não, Nelson. O load balancer que ele traz geralmente é porque você tem vários servidores atendendo a requisição. E a load balancer é só para exemplificar que você está distribuindo a carga. Exato. Então, é isso o conceito que eu tenho também de load balance, não é? Eu tenho várias instâncias, então para distribuir cargas, não é? Vamos lá, eu tenho três clusters. Então, eu primeiro solicito na primeira, a segunda requisição load balance vai disparar na segunda e na terceira. Assim vai nivelando essas requisições, não é? Sim, Só sim. que, só que aí, é, pode dar um scroll à sim, esquerda, sim. por favor? Sim, mas ao mesmo tempo, o load balancer ele pode acabar fazendo roteamento também, né? Que eu acho que é o que o Nelson trouxe, né? O Application Load Balancer, ele faz, é um load balancer que faz roteamento, você configura ele e faz o roteamento, né? Assim, o que você está trazendo,
é o uso mais comum, de fato, mas não é tão incomum você ver um load balance fazendo roteamento, não, né? Pelo menos, tanto na Azure quanto na AWS eu já vi. Mas, e tanto é que tem a função, né? Mas sim, sim, a gente pode acabar aqui fazendo, talvez melhorando a arquitetura um pouquinho, né? É que talvez Não, só ficou não, mais claro, Wilson. eu quero fazer a pergunta. Desculpa, eu Fazer só quero assim. fazer a pergunta. A minha dúvida é, visto, por exemplo, eu estou a ver o serviço, o new feeds, não é? Retrieval, que é um get, né? É uma ação. E estou a ver dois serviços que estão, estou a ver um post aí, sabe? Minha dúvida é só, por que o load balance vai distribuir distribuir essas aquisições em ações diferentes, entendeu? Esse é o ponto, essa é a pergunta, sabe? Sim, sim. Sim, a gente poderia, em vez de load balancer aqui, sim, para simplificar, o que poderia ser feito também com o load balance, né? Mas para então a gente pode chamar esse cara de API Gateway e ele de fato vai ser o ponto de entrada. E aí, talvez não precisa representar aqui, né? Mas cada um desses carinhas poderia ter um load balancer, ou mesmo, Uhum. novamente, poderia ser um load balancer aqui já fazendo a distribuição, né? Também. Mas entendi o ponto. Acho que dessa maneira aqui ficou melhor, né, Elvio? O que que você acha? Sim, sim, eu concordo. Não vou. Sim. Que de fato o load balance seria mais para distribuir, né? Mas é o que o Nelson trouxe também, né? Se a gente pega os load balances a nível de aplicação, que se eu não me engano é camada OSI 4, né? A quarta camada, esses aí você Aplicação faz de 7. tudo, né? 7. É 7. verdade, verdade, né? A quarta camada é o que você não faz, né? A quarta camada é a Network. camada de, exato, network, aí você faz só, né, o roteamento meio, não muito espertinho, né? Mas os de sétima camada ali você já consegue, de fato, rotear mesmo, né? É um push, manda para lá. É um get, manda para cá. É um get, e aí você tem um pool de servidores para o get, aí você roteia entre aqueles servidores. Roteia não, né? Distribui carga entre aqueles servidores. Mas, É, mas enfim, tem muito. Eu acho que a confusão do Elvio veio porque a gente só tem uma instância de cada servidor aqui embaixo. Aí ficou meio confuso ter um load balancer só para fazer Sim. esse roteamento, entendeu? Mas eu falei, se a gente fizesse isso aqui, ó, talvez ficaria mais claro. Também, sim, sim. Ou, É, eu tentei representar com cluster ali, né? Para tentar, ou, especificar, mas eu acho que do jeito que você fez fica mais. Realmente, eu acho que pode mandar bala. Eu acho que você voltou ali, não sei se fui eu que sem querer voltei. Não foi outra o Ctrl coisa, Z. outra Não, coisa que parece que no capítulo que ele não especifica é que nós estamos a colocar aqui feed publishing, feed build, não quer dizer que isto seja serviços distintos. Ele só pode querer representar ações distintas. E isso é tudo é do mesmo serviço. Talvez por isso o load balancer que ele colocou na frente. Uhum. sim, Pode sim. ser também. Exato, né? Exato. E Falta aliás, representar as responsabilidades, né, em tese. da forma como foi feito o desenho, a sugestão do autor, o web server está logo a seguir o load balancer e depois tem as setinhas a representar estas ações que aqui estão. Diz-me que é tudo o mesmo serviço. Ele está aí depois a dar mais detalhe, fazer um zoom nas ações específicas dentro do serviço. Mas é isso aí. Porque tudo entra no web server, né? E aí talvez Uhum. tá tudo isso dentro do web server, né? Isso, Entendi. É um ponto. Real, real. Assim, isso realmente assim muda tudo. Assim, porque, sinceramente, eu entendi que fossem serviços diferentes. exato, exato. Pensando assim, que é apenas um serviço, cai por terra toda a dúvida que eu tinha. Mas podemos É, deixar assim só para ser um pouquinho diferente do livro. exato, exato. O nosso são serviços diferentes, então. Aí, agora é um application load balance.
Então, é massa. Tava esperando aqui, o Giovanni veio aqui, achei que ia desenhar mais alguma coisa, fiquei esperando, mas boa. Mas maneiro, pô, valeu demais, ó. Traz aí qualquer dúvida. Então, só para a gente remover as ambiguidades aí e alinhar todo mundo no mesmo ponto de vista, estamos falando de serviços separados aqui, né? Atrás de um Application Load Balancer, que está fazendo ao mesmo tempo a, algumas questões de alpha, de rate limit, né? Esse aqui é o Load Balancer da Amazon aí, meio parrudo, faz de tudo. E são serviços diferentes? Ou vocês preferem o ponto de vista de que a gente está falando aqui de um load balance na frente de um servidor, de vários servidores, mas que são serviços únicos ali, que fazem tudo e aqui a gente está representando responsabilidades? Qual o ponto de vista vocês preferem? Qual é que você, qual é que você se sente mais confortável? Os dois. Aqueles, né? Ninguém quer. Vamos Ah, nesta. não, boa. Então vamos pensar em serviços separados, pode ser? Que aí eu acho que fica. Dá até pra gente. É sim. Perfeito. O Cristiano também disse separado, vamos seguir nessa. Não, perfeito. Então, boa. E aí, né, aí vai um pouco na questão do Elvio ali, né? Poderia ser que o API Gateway, mas aí que a gente colocou um application, um load balancer, que também faz roteamento e faz, né, bastante coisinha, mas indo um pouco além do load balance comum, né, que faz somente o balanceamento de carga entre servidores. Mas, bom, bora seguir então com nossas questões aqui, né? Tá. E a gente ia falar do Fanout on Write e Fanout on Read, né? E as vantagens, né? O Fanout on Write seria sempre que esse cara faz um post, ele publicou aqui o seu post, e aí a gente já, né, através de uma fila, poderia trazer aqui talvez, enfim, a gente traz aí como que a gente pode representar aí a fila? Acho que esse carinha aqui representa bem, né? A gente manda para tipo, alguém publicou, a gente manda lá ops, acostumado com o Eraser, errando tudo aqui no Inkscape. Vamos, setinha, vai para lá. Vai aqui mesmo. Esse cara publica e esse cara, em tese, escuta, né, quando é publicado um post. E aí esse cara parte para montar, né? Aí a gente está falando do on-write, né? Fanout on-write. Que seria sempre que publica, esse cara já parte para montar o feed, né? E aí a vantagem disso é que quando esse cara for ler, já vai estar tudo, né, 100% montado, vai ser rapidão e assim por diante. Porém, o trade-off, né, dessa abordagem é que acaba que é bem mais custoso, né? Se a pessoa, tipo, é uma celebridade que tem milhões e milhões e milhões de seguidores, né? E aí, a hora que ela posta alguma coisa, vai cair aqui e aí vai começar a processar milhões e milhões e milhões de feeds, né, para serem montados. E aí, se essa celebridade ou outras celebridades gostam bastante de postar, vai ser um overload né, bem forte ali. E aí, do outro lado, a gente tem o Fanout on Read, né, que na real, somente na hora que for ler, que esse cara chama o feed building chama que os feeds eles estejam aqui ou eles já estejam aqui, e aí que ele vai começar a, de fato, montar o feed, né? E aí é o feed on read que ele também traz vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que eu não tenho a carga inicial, usuários que nunca entram, eu nunca vou, quer dizer, nunca entra, né? Que entram raramente, eu não vou ficar montando o feed toda hora deles, mesmo eles não entrando, né? E aí isso ajuda, né? Enfim, a aliviar a carga, porém, ao mesmo tempo que
muitos usuários entrando, eu vou acabar tendo um gargalo aqui e posso ficar lento, né? Então, o on-write, né? O fan-out on-write é bom para evitar na verdade, para já deixar bem mais rápido a leitura do feed, porém ele é ruim para aqueles usuários celebridades que têm muitos e muitos seguidores, né? Enquanto esse aqui é o inverso, né? Esse daqui ele já é bom para esses usuários que têm muitos seguidores, porque não precisa montar, e aí vai montando, né, on demand, porém ele é ruim para a grande maioria dos outros usuários que tem pouquinho, né? Porque toda vez que entrar vai ter que montar e aí não vai ser tão rápido assim, né? Mas bora ver aqui os pontos aqui que a gente tinha elencado. O Fanauton Wright, né? Deixa eu tirar esse cara daqui. Fanauton Wright, né? Os novos feeds são pré-calculados, né? Os posts são imediatamente já entregues, né? Os feeds de quem segue essa pessoa já é montado imediatamente, né? O Pro, a geração dos feeds em real time, né? Ah, bom, quando a pessoa busca, vai ser muito rápido, já está pronto, né? E pode ser feito de maneira assíncrona, né? Como a gente fez aqui com a fila, né? Os contras, né? Quando o usuário tem muitos amigos, vai ser lento, porque eu vou ter que montar uma pancada de feed, né? As questões da hotkey, né? Que é a questão da celebridade, né? Que a, a hotkey, né, se refere a algo acessado, né? Muito mais que as outras chaves, né? Aí, no caso seria, por exemplo, a celebridade, né? Ou algo assim, que aumenta o uso do CPU. Deixa, acho que deu uma travada aqui, deixa eu dar uma. Boa, boa. E pode ser gerado, quer dizer, acaba que um dos contras também é que pode gerar feed de usuários inativos, que quase não entram, né? Ah, Nesse da Hotkey aqui, alguém teve um entendimento mais claro? Confesso que eu não me lembro tão certinho qual que era o lance da Hotkey. Se eu não me engano, era o lance da celebridade, né? Uhum. Mas, É, ainda assim, a questão da celebridade, eu não sei, mas eu ficaria mais confortável fazer o fan-out on read, porque só seria um problema se essa celebridade publicasse com muita frequência, uma frequência absurda, acho eu. Porque se tendo em conta que nós temos uma relação de 20 para 1, e ela até poderia ser mais, significa que se nós fizermos no on read e não no on write, nós íamos gerar muita computação na leitura. Você concorda? sim, sim, total, total. Ou seja, íamos gerar mais na leitura. Lá está. Eu acho que sendo uma rede social, aliás, acho que em muitos casos é preferível termos as coisas já pré-projetadas ou computadas, em vez de fazer a computação na query, na leitura. Acho que em Sim, geral, total. para os sistemas, acho que deve ser um approach a seguir, principalmente quando falamos em escala. Eh, se a cada, imaginamos, ali temos 10 milhões, 1 milhão era ativo, não era? Se cada chamada Sim, sim. de cada utilizador tivermos a gerar computação na projeção, acho que para projetar dados, acho que não é o melhor approach. E tendo É, em, co- e tendo em conta que nós vamos fazer de forma assíncrona em uma rede social, não vejo mal nenhum. Aliás, vejo mais como benefício. Aliás, vejo como melhor caminho, o caminho a seguir ser na escrita. alright, né? Final de alright. Não, boa, boa. Também simpatizo mais. Mas Ah, não sei, Elvio. opa, diga lá, eu. A minha dúvida é um pouquinho diferente. Fiquei com uma dúvida que qual a diferença de ser, é assim, enfim, vendo essa abordagem, me lembra muito CQRS, sei lá, alguém
tem relação? Alguma pessoa, alguém pode me ajudar a entender a diferença de Fan Out Service e CQRS? Ou não tem nenhuma relação? Cara, tem Ah, relação, porque tu já deixa pré-processado a leitura, né? Então tu já tem a tua query ali já pré-processada, que é uma das ideias, né? Não é só isso CQRS, mas é um dos conceitos usados, né? exato. Eu diria que essa é uma similaridade, né? Mas ao mesmo passo de que muitas vezes, quando você está lidando com microserviços, você acaba tendo suas projeções sendo montadas de maneira assíncrona em outros serviços, e nem sempre dá para chamar de CQRS. Tipo, tem a semelhança de já deixar pronto lá, né? Mas pelo menos o que eu chamo de CQRS no dia a dia é mais o mesmo serviço, ou pelo menos o mesmo contexto, né? Fazendo esse trabalho. O que aqui pode ser, né? É o mesmo contexto, é o contexto de feed, né? Feed building. Uhum. Diria que sim, realmente. Lerem bases diferentes, é o que você ia dizer. Também. Mas pensando, aqui vai acabar que vai ser, né? Acho que a gente não entrou muito aqui no detalhe, mas no fim, É, ah, vai acabar chegando. é É que a porque, questão é porque que a eu questão do imagino. CQ. Força, força, Rui, perdão. Sim, porque aqui eu imagino, olhando assim, eu imagino que esse post kill é um tópico, o feed build vai consumir esse cara e vai escrever no banco. De preferência até, acho que vai escrever até no SQL, não é? Para facilitar a leitura, do retrieval. Cara, eu chego isso tudo como CQRS. Por isso que eu perguntei mesmo se tem diferença entre um e o outro. É que a questão do CQRS, lá está. Se a gente levar ao pé da letra do autor, é o facto de lerem bases diferentes e para, para beneficiar o event sourcing, mas vamos esquecer que temos event sourcing e que temos essa gente toda e temos. Eu vejo aqui mais a questão, e acho que é que você também está a dizer, a questão de query stack e command stack, a parte da escrita e a parte da leitura. E nesse sentido, eu acho que está muito alinhado com o que você disse. Um modelo de escrita e depois você tem uma projeção completamente diferente, que é o modelo de leitura. E se a gente olhar como modelo de leitura, é o feed de cada utilizador em si, pode ser um pouquinho diferente. Uma coisa é eu publicar os posts que eu fiz, e esse eu se calhar assumo isto como um modelo de escrita, e outra coisa é o Giovanni ou o Cristiano ou você ler os feeds dos seus amigos. E aí eu vi como modelo de leitura. E esse feed dos seus amigos eu vejo como as projeções que esta queue que o Wilson desenhou ali acabou por fazer, que é a projeção que eu fiz no meu post foi atualizar o seu feed, que é a junção dos vários amigos que você tem. Pelo menos é assim que eu enxergava isto. Faz sentido, gente? Ou estou a dizer, Não, total, total. Eu penso que sim. Assim, só que aí eu não diria que Fanout on write é CQRS, né? É igual, tipo, é um para um. Fanout on write é uma estratégia usada em redes sociais, né? E aí, CQRS ou não CQRS já é um nível de detalhe de implementação mais abaixo, né? se, Ah, se calhar o fan-out poderia ser uma técnica de conseguir com que o CQRS funcione para ter a projeção do query stack atualizada. Mas estou aqui a exato. forçar É. um pouco um conceito. Eu temo. Tá, eu dou um passo mais para trás, não Fallout on Right, mas o Service mesmo. Sinceramente, eu temo que seja a mesma coisa em nomes diferentes, sabe? Porque a proposta do CQRS é exatamente essa. Eu tenho uma bateria de escrita e uma bateria de leitura. Então, Uhum. como eu não quero, quando eu estou a ler, eu tenho um lock no banco, né? Porque alguém está a escrever para evitar esse tipo de situação.
Então separo as bases. Então, com isso aí eu perco por consistência, né? Porque posso estar a escrever, publicou, mas ainda não chegou no banco de leitura, mas é um risco que estou disposto a levar, não é? Então, CQRS é esse, não é? Então, ele propõe que você escreve durante o teu fluxo. Você vai consumir, normalmente é assíncrono, não é? Você consome aquele tópico, escreve no banco. Após escrever no banco, você joga esse mesmo payload para um consumidor, por banco não relacional de preferência, porque estamos a tratar de leitura. Esse banco já vai estar preparado para consumir leituras, ou já vai ter uma query meio pronta. Aí quando o cliente for ler, não vai ler no banco de escrita, vai ler no banco de leitura, não é? Então, o conceito de CQRS é exatamente esse. Então, bem, pelo menos pela explicação que eu estou aqui a levar, eu temo que seja o mesmo conceito, porque é um pattern, não é? Não é uma implementação, é um pattern, é um design pattern. Eu temo que seja apenas nomes diferentes, não sei. É, Por isso mesmo que eu perguntei se tem diferença, sabe? é só visto que aqui o fan-out podia ser esse mecanismo que está entre a escrita e a leitura, em que a escrita projeta para a leitura, e se calhar o fan-out podia ser isso que está no meio, que faz com que o CQRS atualize o conceito de CQRS, que atualiza a escrita, a base da escrita com a base da leitura. Mas Sim. Tem N pontos, né? Ah, eu não sei, por exemplo, eu não chamo de CQRS quando eu tenho serviços diferentes, né? Eu sei que usa, é similar até certo ponto, mas pelo menos, com certeza, se é o mesmo serviço, lendo de duas bases ou quebrando a stack em duas, eu uso CQRS, mas, por exemplo, aqui a gente vai ver que mais para frente, por questão de otimização, esse cara ele não vai deixar as coisas prontas para leitura. No fim, do lado do feed building, como eu tenho 600 GB por dia de coisas chegando, eu não vou deixar exatamente pronto para leitura do outro lado. Eu vou deixar somente um cache onde eu tenho o ID do usuário e os IDs dos posts que representam o feed dele, né? Então, sempre na hora da leitura, eu vou acabar precisando hidratar esses posts, né? Mas é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco. E aí vai começar, talvez, a ficar um pouquinho diferente, né, do próprio CQRS, né? Mas, mas de maneira geral, se a gente fizesse isso para hidratar uma view de leitura já pronta, aí seria exatamente CQRS, né? Apesar de que eu tenho minhas questões quanto se são dois serviços diferentes, né? Que aqui a gente talvez esteja tratando do mesmo serviço, né? Vai depender de ótica, né? Mas, tipo, porque é um negócio padrão com o Event Driven Architecture, sempre que um serviço muda algum estado, ele gera um evento que acaba, né, consequentemente, atualizando views em outros serviços, que não necessariamente é CQRS, né? Então, só esse ponto, né? Nem sempre outro serviço escutar um evento e atualizar, mas talvez eu possa estar falando besteira também, né? Seja CQRS, mas vai depender da ótica desse cara aqui, né? Se a gente está enxergando tudo aqui como um serviço no contexto, diria que pode ser CQRS, apesar de que daqui a pouco, nos próximos passos, a gente vai começar a caminhar um pouquinho diferente do CQRS, sabe? Mas acho que é isso. Quer dizer, não sei, mas diga aí, Nelson e pessoal aí, se eu falei besteira ou se tá de encontro. Pode ir. Não, só um concern. É mesmo o Boundary Contest, sabe? O CQRS não Sim. necessariamente vai ser num serviço. Ele pode afetar vários serviços. Um exemplo clássico lá é um e-commerce, né? Vai afetar no payment, vai afetar no notification, vai afetar no sei lá quem é. Então, mesmo o bounded contest daquele fluxo, não é? De ponta a ponta. Então, não necessariamente um serviço que vai interagir, que vai consumir o tópico ou whatever. É mais olhar mesmo para o bounded contest do que necessariamente o serviço, sabe?
Exato, exato. Mas o que você diz aqui, por exemplo, o balance context do payment e do product e dos outros vão ser impactados por uma alteração no estoque. No estoque não, né? No orders. Isso você chamaria de CQRS ou não? Olha, bem, não. Vamos lá, o CQRS não necessariamente, o conceito de CQRS não significa necessariamente que alguns serviços vão consumir ou vão escrever alguma coisa. O conceito é mais segregar a tua leitura ter- e teres os teus comandos de ação, não é? Ou seja, delegares, tu escreveres num lado e leres no outro, não é? Esse é o conceito. Agora, se eu vou escrever em outros serviços, isso pronto, pode ser a consequência de tudo isso, sabe? E pelo que eu estou a ver, por exemplo, no Finout é exatamente isso, não é? Por exemplo, esse serviço que a gente está modelando, pelo que eu estou a ver, é simplesmente um serviço, ponto, não afeta os demais. Mas o que faz esse conceito vir à tona é porque ele já prepara uma leitura, ela aí cuida Sim. da tua escrita para você não ter lock no banco, não é? Então, bem, faço a tua pergunta, se CQRS necessariamente é por conta de consumir outros serviços que estão no Bundle Contest, não necessariamente isso. O contexto é mesmo por ler no lado, teres comandos prontos, não é? E segregares a tua leitura no outro lado. É essa a estratégia. Sim, exato, exato. Sim, sim. Exato. Por isso que às vezes vendo entre serviços, né, ou entre bounded context, eu acabo não usando o CQRS, né? Claro, aqui a gente pode interpretar esse cara como sendo o serviço, o mesmo bounded context ele é. Mas, porque muitas vezes, eu acho que é exatamente o que você falou, né? Por mais que, se a gente tem vários bounded context, por mais que a gente leve esse dado e cria views materializadas de outros lados, né? Tendo o Golden Source sendo o serviço que emitiu isso, essas views não têm nada a ver com leitura escrita desse serviço, né? Uhum. Esse serviço pode ser que ele leia, né? Enfim, é mais relacionado ao mesmo bounded context, pelo menos na minha opinião. Que eu acho que é o que você falou também, né? Então, que aqui no fim a gente está no mesmo bounded context, né? Então, acho que é. E acho que aqui está indo na linha do CQRS. Acho que só daqui a pouquinho que a gente vai começar a dar uns steps fora do CQRS, né? E aí, e aí a gente vê ali. Mas eu também não. Para ser sincero, só para pingar aqui, talvez aqui estamos a despertar já o espírito que o Elemar fala, não é? Ensina. Por exemplo, do tio Bob, que fez um copy-paste do. Bem, longe de mim dizer que está havendo plágio, né? Mas, enfim, está muito similar, sabe? Pelo menos o Sim, meu jeito de ver. sim, sim. Dá para ir pro. Sim. No fim. No fim, o Fallout Right, sim, ele dá para tração paralelo com ele, com o CQRS, né? O, de certa forma, né? O Dart, eu penso mais que é até o que o Cristiano trouxe, né? O Fallout Right assim, pelo menos o que eu enxergo também, é um conceito mais focado em rede social, né? E aí o CQRS já é mais detalhe de como as coisas vão acontecer, né? Mas tem uma intersecção bem grande aí. É, Mas, eu acho que o conceito aqui de Fanout foi muito nessa linha que, como estava o Cristiano a dizer, acho que foi o Cristiano, não sei, não é tanto no detalhe, mas esse o conceito de eu faço uma coisa e espalho para os restantes. É algo mais abstrato, não tão técnico. E ainda que possam ser, e depois no final, como ele estava a dizer, é a mesma coisa, mas aqui o conceito é um pouquinho mais high level. O conceito eu fiz, eu espalhei para vários, publiquei para vários. E esses vários não é fora do serviço, os meus amigos ali na rede social. Por isso aqui é um conceito, acho, olhando para aqui, é um conceito mais high level. sim. De maneira que eu poderia não usar o Fanout on Write e usar o CQRS, né? Porque eu poderia deixar os meus posts
no jeito que o usuário vai pedir, mas eu não ter montado o meu feed de maneira assíncrona, né? Então, tipo, eu tenho os posts, eu usei CQRS para montar os posts em uma base no SQL, onde pelo ID eu consigo recuperar eles de maneira fácil, né? Enquanto eu nem montei o no feed, né? Só o post que eu deixei no jeito, ou algo assim, né? Eu acho que é bom que É. eu, E, exato. E reforçando assim um pouquinho o que o Cristiano disse ali, assim, como a gente está em alto nível, né? Assim, a gente tem que ter algumas definições assim para a gente conseguir entrar nesse, assim, ir mais deep ali a nível de código, né? Porque, por exemplo, se a gente for relembrar lá, eu estava até dando estava lendo aqui de novo aquele livro do Kononoff, estava dando uma olhadinha ali, né, e um dos critérios ali para você decidir, né, se você vai para o CQRS, é se a sua aplicação é orientada a eventos ali, né, Event Source. Então, isso daqui a gente teria que definir isso aqui nesse nível de arquitetura para ver se a gente iria nesse sentido. Porque se aqui a gente definir que a nossa fonte a nossa fonte de informação é no banco de dados, eu acho que aí não vai muito para o CQRS, né? Vai mais para o sentido de um sistema distribuído mesmo, né? Sem CQRS, porque o Event Source, a nossa fonte de dados está nos eventos, né? Então a gente pode dar replay, pode fazer uma série de coisas, porque essas informações vão ser espalhadas aí, né? Dentro do balde de context, né? Como o Elvio falou, né? é, Mas assim, eu acho que através das decisões dessa discussão, a gente pode chegar no CQRS, mas eu acho que ainda não é, né? é, exato, né? Eu concordo, né? Querendo ou não, o Event Sourcing te força a usar CQRX, né? Pelo menos eu não, Exato. não sei se tem outra maneira de não usar, mas eu acho que é o que o Nelson trouxe, né? Aqui está mais focado também, quer dizer, é o que você trouxe também, né, Matheus? Mas eu acho que o Nelson sintetizou legal na frase ali, né? De que aqui é mais referente a como você vai montar os feeds, né? E aí pode ser que você monte os feeds ahead of time, ou pode ser que você monte os feeds em runtime, na leitura. Ah, e aí, enfim, essa estratégia não necessariamente vai ditar se você vai usar CQRS ou não. Pode ser que você use CQRS, mas não monte ahead of time. E pode ser que você use e monte ahead of time, né? Então, é mais quando que você vai montar os feeds. E aí o outro ponto é, putz, você vai usar CQRS para facilitar a leitura? Né? Apesar de que tem uma intersecção grande e você usar os dois, provavelmente vai ser o melhor caminho. Se você usar CQRS, vai ser um caminho bem legal, né? Mas enfim, né? Acho que já dá para a gente trazer a, né, né, falar mais CQRS e até legal, o Matheus lembrar do Pronove ali, a gente pode fazer umas discussões aí mais voltar, né? Qualquer hora aí a gente faz sei lá, um spin-off do CQRS, seria maneiraço. Exato. Eu Ah, lembro que a gente tinha discutido isso aí tem um esqueminha lá, acho que se eu não me engano, no capítulo 10, e aí eu bem fui nele ali, e depois fui no 8, acho que no 8 fala, né, dos designs arquiteturais ali. Aí eu tava relembrando ali os pontos chaves ali. Aí, assim, mas esse ponto que o Evo trouxe foi bem interessante aí. sim, sim, total. É, É é o que eu que, penso também. é que eu vejo aqui, por exemplo, só um último ponto. Até neste fanout, poderia ser outro canal de comunicação, por exemplo, um WebSocket que automaticamente atualizava os posts do cliente em real time, por exemplo, e podia estar ligado a este canal aqui, se calhar do fanout. E isto não é propriamente só por eu ter ligado ali, se calhar, uma notificação por WebSocket, não é propriamente um CQRS, mas podia estar ligado, atualizava as caches de cada utilizador e também mandava um broadcast para os utilizadores a notificar está uma atualização nova. E por isso, fugia-se um pouquinho tanto da implementação e mais uma coisa mais abstrata. Exato, né? Diria até que talvez
Fan-out on-write e fan-out on-read seja uma decisão até de produto business, né? Enquanto CQRS, etc., é muito, muito técnico, né? Porque, enfim, é como a rede social vai funcionar, né? E aí isso vai impactar, eu diria que vai, de certa forma, até mesmo impactar alguns requisitos funcionais, né? Não só os não funcionais, né? Hum. Provavelmente. Hum. Ah, Então vamos aqui para o ponto em questão. Acho que todos concordamos, acho que estamos em linha que fazer no on-read talvez não seja a melhor estratégia. No on-write talvez seja mais inteligente. Concordam? sim. Eu penso em um ranking aí, né? Em terceiro lugar, pelo menos é o que eu penso. Em terceiro lugar, o pior cenário seria um read. Que esse aí pode dar problemão, né? A gente sabe que é muito melhor preparar as coisas, né? Em vez de deixar para a hora que bater o pico lá do usuário querendo ver a notícia, todo mundo gargalar tudo, né? Então, o terceiro lugar eu acho que é o on-read. Fan-out on-write eu penso ser o segundo. E uma abordagem híbrida eu penso ser a primeira, né? Que até o que ele traz no livro, né? Que é uma abordagem de, por exemplo, o problema dessa primeira são os hotkeys, usuários com muitos amigos. Então, esses caras a gente meio que não processa. Pô, esse cara tem mais de. Hum. Esse cara tá no top de followers. Pô, não vamos processar agora. Deixa ele de lado, a gente processa a galerinha mais light. Porque aí só vai ficar os top followers, né, os caras que tem muito seguidor, e aí as postagens deles vai ficar um pouquinho na hora que os caras forem ler, aí, opa, esse aqui ele segue uma celebridade. Deixa eu ir lá buscar só os da celebridade, né? Porque normalmente, enfim, eu posso estar falando besteira, e aí depende, claro, do business em si, mas eu acredito que a galera né, segue mais pessoas um pouco mais comuns, né? Do que celebridades, né? Sei lá, segue umas 50 celebridades e tem umas 500 pessoas ali da cidade ali que você segue, né? Então deixa só celebridades para processar em one time, enquanto as outras já fica tudo no jeito. Que é a abordagem que o livro acaba trazendo, né? Também. Mas faz sentido, Nelson, você que trouxe o... Mas aí eu penso que se fosse um ou outro aí, com certeza, no on-write, para mim, é onde tem que estar. Eu estou pensando num caso como o Instagram, porque hoje em dia quase toda a gente é celebridade. É, vários influencers, né? O que é que hoje em dia Aí você não. tem que botar o tipo, Ou, pô, ou pelo menos acha que é, não é? né? Isso aí, isso aí. Twitter também, né? Essa serinha azul lá sempre, né? Bastante celebridades. Né? Mas, Mas nós sabemos que, pelo menos, a arquitetura do Instagram e do Twitter, que é bem similar, é baseada em cima, acho que desse fan-out, que você recebe um post e ele atualiza uns Reddits lá da vida e, e por aí vai. Mas sim, sim. certamente é em cima de usuários, sei lá, ativos, porque não tem por que eu processar um usuário que não entra há 6 meses, por exemplo, né? Isso. Então, porque senão, imagina com o passar do tempo da rede social, vai tendo cada vez mais usuário inativo. E cada vez vai subindo o preço, o custo de processamento para o post. Então, a longo prazo, essa técnica de só ir por um dos lados ia ficando quase insustentável. Porque ia tendo mais usuário inativo e mais custo. É, É, Então, a isso é perspectiva, normal. a sua interpretação, Cristiana, é o híbrido não é pela celebridade, mas sim pelo utilizador ativo, não é? tipo, sei lá, eu iria para uma É, técnica de, pá, a pessoa não loga um dia. Não vou processar Uhum. quando ela entrar o processo. exato, sim. Eu penso que a abordagem híbrida aí teria, sim, daria para jogar com N fatores, né? Tipo, até mesmo, pô, é uma celebridade. E eu tô com um monte de galerinha menor, tipo, joga a celebridade pro fim da fila, processa essa galerinha menor, e quando tiver processamento ocioso, ou quando o cluster tiver um pouco mais liberado, processa a celebridade já também, remove essa galera inativa, e aí bota um freeze hold 3 dias inativos, um dia inativo,
um mês inativo nem processa mais nada, né? Tipo, já deixa e assim por diante. Penso que daria para ter ser um pouco smart, né? Esse field builder, não ser tão dumb ali. É que eu vejo a questão da celebridade, não sei, não me convence totalmente fazer uma estratégia diferente para a celebridade. Porque se eu poupo na escrita por ser uma celebridade, significa, mas toda a gente tem, vamos pensar um Justin Bieber ou uma Kim Kardashian, sei lá, toda a gente segue. Algum momento alguém está a fazer esse pedido a ela. Se eu não atualizo, então significa que na consulta eu estou a consultar essa celebridade. Alguém está a consultar. Mas agora, se fosse o exemplo que o Cristiano trouxe agora, por utilizadores ativos, eu aí já vi outra estratégia. Ok, eu não estou logado há 4 ou 5 dias, então agora que vou-me logar, deixa-me atualizar-me aqui o meu feed. Parece-me ser uma estratégia mais. Porque tu vai para pensar, se tu pegar todas as sessões ativas no Twitter, não é um número gigantesco, a não ser que esteja tendo um evento maluco. Então, para essas pessoas que estão com a sessão ativa, tu pode mandar na hora. Pro resto, tipo, depois tu É, processa. exato, sim, sim. Total, total. Mas o lance da celebridade, Nelson, eu penso que igual você falou, o Justin Bieber, sei lá, 300 milhões de seguidores. E aí, Kim Kardashian lá com seus 1 bilhão de seguidores. E aí, o Elon Musk com mais 1 bilhão. E aí, os três postou ao mesmo tempo ali, né? Ah, o lance é que você iria refazer 1 bilhão de feed, refazer todo mundo que segue o Elon Musk, perdão. O lance é que você iria refazer todos os feeds dessa galera toda, né? Por isso que a proposta do livro é esse cara é o Elon Musk, não vou nem começar a refazer feed. Aí ele segue um pouco do que o Cristiano trouxe. Pô, só vê quem tá online e já manda para eles. Uhum. E aí, conforme outra galera for entrando, eu já vou ter o feed dessa galera pronta, exceto das celebridades. Aí, por exemplo, o Nelson entrou. Poxa, eu vejo que o Nelson segue 4 celebridades aqui: Elon Musk, Justin Bieber e Kim Kardashian. Então, agora que ele entrou, eu já vou mandar para ele o que está pronto dele aqui, que eu já tenho, que não é tão celebridade, e deixa eu bater lá e pegar o do Elon Musk, o da Kim Kardashian e das celebridades que ele segue, e deixa eu trazer agora para ele, saca? Tipo, Eu entendo isso e a gente já estamos aqui a entrar se calhar no deep, mas tudo bem, mas sim, sim. um ponto. Como é que você distingue o seu feed de postagens de alguém que não é celebridade e que é celebridade sem fazer computação? Bom, Vamos você. pensar, nós somos amigos aqui todos nós, e o Mateus é celebridade. Eu fiz postagem, o Cristiano fez, o Elvin fez, o Elvin fez e por aí vai. Mas como é que você sabe que existe a celebridade? Mateus também fez uma publicação e ele não devia ter aparecido no seu feed no momento do logar. Ah, assim, ah, de qualquer forma, eu acho que checaria, né? Veria os teus seguidores e você já teria meio que pré-computado quem são as suas celebridades, né? Meio que e pelo menos é o que eu acredito, né? Não, é o que eu faria, talvez, né? Porque eu concordo com o livro no sentido de que se sempre com a celebridade postar, eu for refazer todos os feeds, mesmo que sejam só os feeds ativos, de todo mundo que segue um Elon Musk da vida no Twitter, pode ser bem caro e pode ser que eu possa fazer isso cadenciado conforme igual o Cristiano trouxe, eu faço só para quem está online, eu vou fazendo conforme o Wilson entrou, o Matheus entrou, eu vou montando, né? E aí eu penso que de maneira já pré-programada, não pré-programada, perdão, mas pré-calculada, eu já sei que você segue 5.000 pessoas, dessas 5.000 20 entram são celebridades. E aí, sempre que você entrar, eu trago o teu feed dessas outras 4.980
e essas 20 eu bato em runtime vendo se elas têm alguma coisa de novidade para você. Pelo menos é o que eu penso, né? Mas, Mas, mas é nesse sentido que eu acho que como o Cristiano estava a dizer, pelo menos como eu interpretei, só do utilizador já ativo, meio que resolve o problema também da celebridade. Porquê? Se eu vou atualizar, que seja celebridade ou não, mas se eu só vou atualizar dos ativos, se for uma celebridade, os ativos significam que estão a mexer na rede social, ou a consultar, são plausíveis de receber essa atualização. Se não são ativos, quando fazerem o login ou quando é acessarem, então recebe as minhas atualizações e também do Mateus, que também era celebridade. hum, Mas eu entendo, sim, vamos pensar, ainda assim, estamos a falar de um Twitter. O Twitter tem muita gente ativa, muita. Ou seja, o problema que você disse que se for uma celebridade a publicar que vai afetar muitos feeds, é um facto. Isso é um facto, não, não estamos como negar, não é? Muito, se o Mateus é celebridade e eu não sou, o Mateus vai impactar muito mais do que eu, não é? sim, sim. Exato, exato. Mas é o que você falou também, né? São pontos igual no Twitter, numa outra rede social, tipo, depende de quantas celebridades, todo mundo é celebridade, essa rede social todo mundo segue todo mundo, né? Acho que vai ter N pontos a serem considerados, né? Pode ser que um fanout on-write dumb, dependendo da rede, já resolve. Um, a estratégia de somente os ativos, e aí você põe o threshold como um dia, já resolveria para outra rede social, né? E aí teria que estudar o caso, né? Mas eu concordo, eu acho que são níveis, né? Ah, É que essa estratégia da celebridade, eu já ouvi falar muito sobre ela para este caso em concreto. Só que fica assim, mas então, não estou a trocar seis por meia dúzia. né? Fica, fica um pouco por essa sensação, mas Jogar, né, para runtime, no fim do runtime você vai acabar também tendo um impacto, né? Vai ser um trade-off, né? Não tem como fugir. Ou o impacto vai ser antes ou o impacto vai ser depois. por isso mesmo, é porque se é celebridade e se afeta muito na escrita, então é porque tem muito seguidor, também vai afetar muito na leitura. Sim, sim. Ou então Exato, há né? uma parte que escapa. Tu até pode ter um caso especial para fazer na escrita, na hora que ele manda a mensagem ali, e todo mundo que tem acima de, sei lá, 1 milhão de seguidores, entrar numa fila que processa mais devagar. Então ela vai ter um É. throughput bem menor, porque ela tem mais impacto no banco. Então a pessoa entra num grupo especial de processamento e aí tu não atinge tanto o teu banco, né? Até porque são famosos, não é alguém do dia a dia que tu comunica mais, é mais, né? É. Algo mais tranquilo, estratégias, né? Exato, exatamente, sim. E se for pensar, eu acho que, querendo ou não, a Twitter com seus 2 bilhões de usuários, em tese, 1 bilhão 900 milhões e 99 não são famosos, né? Tipo, e que eu imagino que a galera que não é famosa movimenta muito, muito mais, né? Questão de construção de feed, etc. Apesar de que varia, né? Movimenta, tem muito mais postagem, mas com impacto muito menor do que esses caras famosos que acabam impactando gigantescamente ali, né? Enfim, eu acho que todas as abordagens que falamos são válidas, né? O livro acabou indo para a abordagem híbrida, tratando o problema da celebridade. Ele não falou muito dos inativos, né? Que foi o que você trouxe, Cristiano, que eu acho que é 100%, né? E aí, também a questão de ter uma fila paralela, né? E no fim, eu acho que deve ser o que rola mesmo, né? Porque até, assim, pelo menos nas redes sociais, sei lá, eu, pelo menos, quando eu olho muito mais para ver o que aconteceu com a galera próxima, né? Do que com as celebridades. As celebridades acaba que eu vejo uma coisa ou outra, né? Apesar de que nossas celebridades são Eric Evans, Val Vernon, então também não impacta muita coisa, porque também tem lá uns 60 mil seguidores, né, por aí. Ah,
Não, mas show. Ah, mas show. Acho que nesse ponto aqui, né, a gente falou bastante aqui das questões aqui do tanto o Fanout on Read e o Fanout on Write e da abordagem híbrida. Ah, mas o que eu ia propor para vocês, não sei, né, até para a gente não estender muito, a gente seguir com os próximos steps aqui do Newsfeed Retrieval, tanto do cache, e até refinar esse desenho um pouco mais num próximo encontro. O que vocês acham de dividir em dois esse aqui? E aí, no segunda que vem, a gente continua entrando até para. Enfim, tem muita discussão boa aqui, né, nesse capítulo. Eu acho que é perfeito. Não imaginava que o Twitter dava tanto. Tá, pô. O autor não escreveu muito ali, não, né, Tem Twitter na palavra, é discórdia. isso aí, né? Exato, foi. E aqui no Brasil tá rolando. Não sei se o Nelson. Acho que você não tá sabendo tanto, né, Nelson? Mas tá rolando as tretas entre o Elon Musk, uns Ah, ministros do Superior Tribunal. eu vi O bicho qualquer tá, coisa assim. o bicho tá pegando, o bicho tá pegando. Daqui a pouco o Elon Musk candidata também. Né? Aí fica. Né? Mas não duvido dele ter pretensão para os Estados Unidos, né? Mas, pô, tá com a influência que ele tem. Mas, bom, vai também já falando abobrinha, né? Vocês concordam, então, de deixar o próximo... Show, show. Então, bom, acho que é isso, então, galera. Para quem está assistindo aí, né? Então, a gente já vai encerrando a gravação, né? Eu acho que aqui entre a gente conversa mais um pouquinho. E aí, fica então, para próxima semana, a gente ir para os próximos tópicos, né? Até os outros serviços. Também a gente dá uma refinada nesse aqui, né? A gente só começou aqui, falar mais da estratégia de cache aqui, né? Um cache true, né? Um write true. Também a questão da sincronismo aqui. A gente também faz a questão do date store, do feed building aqui. Vai ser bem maneiro. Mas acho que por hoje é isso aí, então, galera. Valeu demais aí e, bom, bora junto no próximo, próximo episódio, próximo encontro.